É curioso, não é? Você abre qualquer rede social hoje e o que aparece? Rotinas, despertadores às 5 da manhã, treinos filmados, estudos cronometrados, dietas organizadas em planilhas, metas escritas em letras grandes, frases sobre foco, frases sobre disciplina, frases sobre alta performance. Disciplina virou conteúdo, virou identidade, virou estética. Mas existe um grupo que quase ninguém percebe. Eles não postam o treino, não anunciam metas, não transformam rotina em espetáculo, não falam sobre modo monge, não gravam vídeos sobre foco extremo. Eles simplesmente fazem. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Essas pessoas costumam durar mais. Enquanto o mundo performa disciplina, eles praticam disciplina, sem plateia, sem anúncio, sem validação. E isso é psicologicamente fascinante, porque nós vivemos na era da exposição. Nunca foi tão fácil mostrar esforço, nunca foi tão fácil transformar processo em personagem, nunca foi tão fácil receber aplauso antes mesmo do resultado. E quando o aplauso vem antes da construção, algo muda no cérebro. A dopamina é liberada não pelo progresso real, mas pela validação social. Você não precisa terminar, você precisa parecer comprometido. E isso cria um fenômeno novo, a disciplina performática, aquela que existe mais para ser vista do que para ser sustentada. Agora pensa comigo, você já começou algo com empolgação, postou, anunciou e depois perdeu a constância? Isso não é falta de caráter, é neurobiologia. Quando você anuncia uma meta publicamente, seu cérebro já recebe uma pequena recompensa social. Você já se sente produtivo, já se sente comprometido, já se sente disciplinado, mesmo sem ter feito quase nada ainda. E isso enfraquece a necessidade interna de continuar. Agora compara isso com a disciplina invisível, aquela que ninguém sabe, aquela que ninguém valida, aquela que ninguém acompanha. Ela depende de algo muito mais forte: identidade. Quem constrói em silêncio não está tentando convencer o mundo, está tentando sustentar a própria palavra. E isso muda tudo. Vamos falar sobre o perfil psicológico dessas pessoas. Elas não precisam parecer ocupadas, elas não precisam parecer evoluindo, elas não precisam parecer disciplinadas. Elas não fazem da rotina um espetáculo, elas fazem da rotina um compromisso. Existe uma diferença enorme entre ser visto como disciplinado e ser disciplinado de fato. A primeira depende de público, a segunda depende de caráter. E caráter se constrói no escuro. Existe uma geração inteira, ou melhor, um perfil psicológico que aprendeu isso cedo. Pessoas que cresceram antes da cultura da exposição, antes do like, antes da validação instantânea, antes do feed infinito. Elas aprenderam a resolver sozinhas, aprenderam a estudar sem tutorial, aprenderam a treinar sem plateia, aprenderam a errar sem audiência, e isso criou uma estrutura mental diferente. Elas não associam esforço a aplauso, associam esforço à responsabilidade. Hoje, quando esse perfil entra na internet, ele parece deslocado, porque não sente necessidade de provar. E quem não sente necessidade de provar, incomoda, porque a cultura atual valoriza o barulho. Mas crescimento real é silencioso. Você já percebeu? A semente cresce debaixo da terra. O músculo cresce no descanso. A maturidade cresce no conflito interno. A disciplina cresce na repetição invisível. Nada disso faz barulho, mas sustenta tudo. Agora vamos entrar em algo mais profundo: a psicologia da recompensa interna. Existem dois tipos principais de motivação: motivação extrínseca, baseada em recompensa externa; motivação intrínseca, baseada em propósito interno. Quem vive de validação externa precisa de aplauso constante. Quem vive de propósito interno precisa apenas de coerência. E coerência é silenciosa. Ela não precisa ser exibida, ela precisa ser mantida. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a disciplina invisível é mais difícil, porque não tem reforço social, não tem incentivo público, não tem reconhecimento imediato. Ela depende de algo muito raro hoje: autossuficiência emocional. Você faz porque decidiu, não porque estão olhando. E isso exige maturidade. Agora vamos tocar em um ponto delicado. A cultura da exposição também cria comparação. Quando você vê dezenas de pessoas postando produtividade, você começa a medir sua própria constância com base na visibilidade delas. Mas visibilidade não é profundidade. Uma pessoa pode postar todos os dias
e ainda assim não sustentar internamente. Outra pode nunca postar e ainda assim evoluir silenciosamente. Quem parece mais disciplinado? A cultura responde. Quem mostra? A realidade responde. Quem sustenta? Existe algo poderoso na invisibilidade. Quando ninguém está vendo, só existe você e sua decisão. Sem palco, sem pressão, sem aplauso. Só compromisso. E nesse ambiente, o caráter se revela. Se você só mantém quando alguém observa, não é disciplina, é performance. Se mantém mesmo no escuro, é identidade. Agora pensa comigo. Se não existisse rede social, você continuaria? Se ninguém soubesse, você treinaria? Se a validação não existisse, você estudaria? Se a resposta for difícil, talvez sua disciplina esteja conectada à imagem, não ao propósito. E isso não é ataque, é reflexão, porque a geração da disciplina invisível não está preocupada em convencer, está preocupada em sustentar. Ela não precisa de palco, precisa de progresso. Ela não precisa de aplauso, precisa de evolução. E talvez a maior força hoje seja resistir à necessidade de ser visto. Existe um poder enorme em construir em silêncio, porque silêncio protege foco, silêncio protege energia, silêncio protege processo. Quanto menos você fala, menos você dispersa. Quanto menos você anuncia, menos você cria expectativa externa. E quando não há expectativa externa, há menos ansiedade. Disciplina invisível também é saúde mental, porque não existe a pressão de parecer perfeito, existe apenas a decisão de continuar, e continuar é raro. A geração da disciplina invisível pode não ser trend, pode não viralizar, pode não ter milhões de visualizações, mas costuma ter algo mais sólido: estabilidade. Ela não explode, ela sustenta. E sustentar é muito mais difícil do que impressionar. Extremo impressiona. Equilíbrio sustenta. Barulho chama a atenção. Constância constrói legado. Talvez o futuro pertença menos aos que mostram tudo e mais aos que fazem tudo no silêncio. E se você se identifica com isso, talvez você não esteja atrasado. Talvez você apenas não precise provar nada. Agora eu quero que você vá mais fundo, porque até aqui nós falamos sobre comportamento. Agora vamos falar sobre identidade. Existe algo que quase ninguém percebe. Quando você transforma a disciplina em vitrine, você começa a depender da reação dos outros para continuar. Mas quando você transforma a disciplina em identidade, você continua mesmo que ninguém reaja. Essa é a diferença entre comportamento e caráter. Comportamento muda conforme o ambiente. Caráter sustenta mesmo quando o ambiente muda. A geração da disciplina invisível não constrói comportamento, constrói identidade. E identidade não precisa ser anunciada, ela se manifesta. Existe uma pergunta simples que separa quem performa de quem constrói. Você faria isso mesmo que ninguém soubesse? Parece simples, mas é brutal, porque expõe a motivação real. Se você treina apenas quando posta, o treino depende da validação. Se você estuda apenas quando compartilha, o estudo depende da plateia. Se você começa apenas quando anuncia, o compromisso depende do aplauso, mas disciplina verdadeira funciona no escuro. Existe um fenômeno psicológico chamado efeito de recompensa antecipada. Quando você fala sobre o que vai fazer, o cérebro libera dopamina. Você já sente progresso antes de agir. E isso diminui a urgência de realmente executar. Por isso, tanta gente começa animada e abandona silenciosamente depois. O cérebro já foi recompensado pela intenção. Quem constrói em silêncio elimina esse atalho. Ele não recebe dopamina social, ele recebe satisfação interna. E satisfação interna é mais lenta, mais profunda, mais sólida. Agora pense em algo importante. A cultura atual valoriza intensidade. Acordar às 5, treinar 2 vezes por dia, trabalhar 16 horas, estudar sem parar, eliminar lazer, eliminar descanso. Isso parece disciplina, mas muitas vezes é apenas compensação. Compensação de insegurança, compensação de comparação, compensação de necessidade de provar. Disciplina madura não é intensidade constante, é consistência sustentável. A geração da disciplina invisível entende algo que quase ninguém ensina. Equilíbrio exige mais força do que extremo. Extremo é impulsivo. Equilíbrio é deliberado. Extremo nasce da emoção. Equilíbrio nasce da consciência. Extremo chama a atenção. Equilíbrio constrói estabilidade. Existe uma diferença gigantesca entre impressionar e sustentar. Impressionar é rápido, sustentar é difícil.
Impressionar é espetáculo, sustentar é repetição. E repetição silenciosa é o que constrói qualquer coisa sólida. Músculo, conhecimento, relacionamento, carreira, caráter. Nada disso cresce com explosão, cresce com constância. Agora deixa eu tocar em algo delicado. Muita gente está exausta não porque faz demais, mas porque vive tentando parecer demais. Parecer produtivo, parecer disciplinado, parecer evoluindo, parecer focado. Mas parecer não é ser. E quando você gasta energia tentando parecer, falta energia para sustentar. Disciplina invisível economiza energia, porque ela não precisa convencer. Ela não entra em disputa, ela não entra em comparação, ela não entra em guerra de validação. Ela apenas continua. Existe uma maturidade enorme em não anunciar tudo, porque anunciar cria pressão, pressão cria ansiedade, ansiedade cria desgaste, silêncio cria foco, foco cria profundidade. Profundidade cria resultado. Talvez você esteja confundindo intensidade com comprometimento. Comprometimento não grita, comprometimento mantém. E manter é a parte menos glamurosa da disciplina. Acordar quando não quer, treinar quando está cansado, estudar quando não está inspirado, descansar quando precisa, dizer não quando é necessário, continuar quando ninguém vê. Isso não viraliza, mas transforma. Talvez a maior revolução hoje não seja fazer mais, seja fazer melhor e com menos necessidade de mostrar. Você não precisa anunciar cada passo. Você não precisa compartilhar cada meta. Você não precisa transformar cada esforço em conteúdo. Você pode simplesmente construir, e isso é raro, porque exige segurança interna. Quem precisa provar ainda está tentando convencer. Quem está seguro constrói, e constrói no silêncio. Se ninguém estivesse olhando, você continuaria? Se não houvesse like, você manteria? Se ninguém elogiasse, você persistiria? Essa é a pergunta que define sua disciplina. Disciplina não é personagem. Disciplina é coerência. Coerência entre o que você fala e o que você faz. Entre o que você promete e o que você cumpre. Entre o que você quer e o que você suporta fazer. Talvez você não precise de mais motivação. Talvez você precise de menos plateia. Talvez você não precise de mais intensidade. Talvez você precise de mais constância. Talvez você não precise impressionar. Talvez você precise sustentar. A geração da disciplina invisível não é a que faz mais barulho, é a que aguenta mais tempo. E tempo constrói tudo. Se isso fez sentido para você, eu quero que você escreva nos comentários. Eu construo em silêncio, porque a disciplina que realmente transforma não precisa de palco, ela precisa de decisão. Aqui é disciplina X, e disciplina não é ser visto, é ser sólido. É sobre dominar o impulso de provar, dominar a necessidade de aplauso, dominar a ansiedade de aparecer. Disciplina X é identidade, é constância, é maturidade. Enquanto o mundo performa, você pode construir. E quando o barulho passar, quem sustentou continuará. E isso ninguém pode tirar de você.